Meu nome é Luiz Augusto Mendes. Vou trazer para vocês hoje o estudo que fala da evolução espiritual das imperfeições morais. Sou trabalhador aqui da casa, né, e atuo no movimento espírita aqui de Nova Lima e em outras casas espíritas também. Isso aqui é um estudo o qual pode ser feito perguntas, tá certo? As pessoas podem participar, qualquer dúvida, né, para que a gente possa realmente criar aqui uma rede de conhecimento, né, de recepção realmente da informação. Porque a informação simplesmente que a gente pega e não serve para nada, não faz diferença na nossa vida. Ok? Essa temática ela é de extrema importância porque ela fala diretamente conosco no dia a dia nosso. Né? Porque nós, enquanto espíritos reencarnados no planeta Terra especificamente, que é um planeta de provas e expiações, né? Um planeta onde a gente passa por situações às vezes bem complicadas, nós estamos sempre num processo de evolução. Né? Então, essa questão, e eu fiquei muito feliz com essa imagem que a Cíntia colocou pra gente, né? Que exatamente nós estamos sempre andando aí uma corda bamba, né? Uma situação muito complicada. Por quê? A gente vai absorvendo algumas informações, alguns conhecimentos no sentido de qual é a melhor forma de nos portarmos, né? A forma mais adequada de nós agirmos, o que é o certo, o que é o menos adequado nesse processo de vivência, nesse processo de seres humanos que nós somos. E muitas vezes nós nos vemos realmente em situações muito complicadas, as quais um pouquinho para lá a gente já está no excesso, um pouquinho para cá a gente está na omissão. Então, quando Jesus fala lá no Evangelho que a porta é estreita, né, muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Falam assim, não é difícil de passar na porta certa, a porta do reino dos céus, né, a porta do inferno, a porta dos locais que não são mais adequados, a porta é larga. Por que será que Jesus disse isso? Né? E aí a gente vai se apropriando dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz e que outras filosofias também, né, apresentam para nós, a gente começa a perceber que quanto mais a gente vai se apropriando da ideia do bem, do que é correto fazer, menos opções a gente tem. Porque a única opção que a gente tem é fazer o bem. Boa noite, seja bem-vindo. É a única opção. Então, por isso que, em tese, essa porta é estreita, né? Porque você não tem outras opções. É fazer o bem ou fazer o bem. É ajudar as pessoas ou ajudar as pessoas. É praticar a caridade ou praticar a caridade. A gente não tem ali uma série de outras opções, igual a gente tem quando a gente está em processos diferenciados aí. Né? Porque a maldade, ela te possibilita ali uma série de formas de você fazer o mal. Correto? O bem não. O bem, ele já tem um posicionamento que não nos permite muitas coisas. Algumas pessoas arriscam até dizer que nesse processo, quanto mais a gente vai se apropriando dessa ideia, mais a gente percebe como é que esse nosso livre-arbítrio, ele é muito, ele não é tão grande assim, né? Eu perdi a palavra aqui agora, ele é muito restrito, na realidade, quanto mais a gente vai ampliando o nosso conhecimento e o entendimento. Porque aí você começa a perceber que não é bem assim, não é um livre-arbítrio que você pode fazer o que você quer. Tem as coisas adequadas que a gente tem que fazer. Correto? No Evangelho a gente tem uma série de passagens, né, que nos trazem essas ideias. E hoje nós vamos trabalhar especificamente com um texto que é do espírito Humberto de Campos, que está no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier. E esse texto, ele traz uma história muito interessante, e nós temos alguns fragmentos dele aqui, e a gente vai trabalhar com o restante aqui, porque ele é muito longo, e para a gente também não ficar cansado, né? Porque a gente não veio aqui para ler simplesmente um texto. Mas inicialmente, esse texto é o capítulo 7 desse livro, e o título dele é Consciência Espírita. E ele diz assim: diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médiuns a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos. Tem-se a impressão de que os nossos confrades tomam do além
atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Então, para a gente ampliar o entendimento, né, o que ele está falando para a gente aqui? Inúmeros espíritos que comunicam através de alguns médiuns, entre eles vários espíritas, né, vamos colocar um de nós aqui desencarnou, e aí passa um tempo lá no plano espiritual e vem trazer uma mensagem através de um médium aqui. E geralmente as mensagens são de autocensura, igual ele fala ali, porque quando você volta para o plano espiritual, você percebe o quanto de tempo você perdeu no processo de reencarnação. Você percebe o quanto de estruturas de ilusão que nós colocamos na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa ficar aprisionado nelas, ao invés de fazer realmente o que nós temos que fazer. Um dos livros muito interessantes que traz exatamente essa perspectiva é um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, psicografia também de Chico Xavier. O irmão Jacó, ele usa esse pseudônimo, o nome dele, quando reencarnado, eu agora não me recordo, mas ele foi, à época, no início do século passado, presidente da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, e era um grande industrial, um homem que tinha muitas posses, e ele foi o responsável pela construção do Parque Gráfico da FEB. Isso, do ponto de vista material, é algo fantástico, né? Porque a partir desse parque gráfico, dessa condição de impressão de livros, de panfletos, né, que foram distribuídos por todo o Brasil, que você tem uma divulgação imensa da doutrina espírita aqui nos anos de 1900, correto? E o que acontece? O que ele narra lá no livro Voltei? Ele traz exatamente essa perspectiva dele, essa angústia dele, de quando ele chega lá e percebe que poderia ter feito muito mais, e não necessariamente no campo da matéria, mas para o próprio processo de evolução. Porque aí, na realidade, é algo até um pouco estranho a gente falar, eu vou usar esse termo, não é o mais adequado não, mas é um processo um pouco egoísta de você olhar para ver o seu processo de evolução. A gente tem que perceber o que a gente está fazendo para que realmente nós estejamos caminhando nesse processo de evolução. Porque, na realidade, nós estamos aqui exatamente para isso. E aí, voltando para a realidade da questão, que nesse movimento de evolução, de autoconhecimento, de busca, nesse processo, nós vamos estar fazendo bem para as outras pessoas. Nós vamos estar potencializando a humanidade nesse processo de evolução também. Porque quando a gente vai compreendendo, a gente vai perceber que o nosso processo de evolução, ele está vinculado ao processo de evolução das outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conseguimos desenvolver, né, realmente as virtudes que nós temos que desenvolver sem fazer um movimento em direção ao próximo, sem auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque cada uma delas fala conosco, cada uma delas é um pedaço de nós também, é um fragmento de nós, né, que faz diferença na nossa vida, que faz diferença no nosso dia a dia. Não adianta eu fazer coisas maravilhosas, progredir, vamos dar um exemplo bem objetivo, né? Não adianta eu pegar hoje e falar assim, não, amanhã eu vou lá para a África, eu vou ajudar todo mundo que mora lá, as pessoas que estão lá. Só que eu hoje tenho uma vinculação com uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho um grupo de pessoas ao meu redor, né? Eu não tenho condição de abandoná-los aqui e ajudar outras pessoas em outro canto do mundo. Então, boa noite, seja bem-vindo. Então, a gente tem que compreender esses processos, né? Nós estamos relacionados com várias pessoas e todas elas diretamente ligadas ao nosso processo evolutivo. E aí, voltando especificamente nessa questão, não só nesse livro Voltei, né, do irmão Jacó, existem várias outras literaturas que trazem essa questão, né, dessa angústia. Tem um amigo que era um grande trabalhador do movimento espírita de Minas Gerais, que ele traz uma psicografia essa questão, que ele fala que ele perdeu uma parte do tempo dele quando ele fez uma faculdade específica lá, um curso, né, superior numa faculdade, que na realidade era simplesmente para o ego dele. Não fez diferença nenhuma no processo de evolução dele, né, e nas questões que ele realmente tinha que trabalhar nesse processo de melhora, nesse processo que ele tinha que realmente ter feito da reforma íntima. Né? O que é a reforma íntima? Exatamente a gente trabalhar
as dificuldades que nós ainda temos e movimentá-las para que essas dificuldades se tornem virtudes, se tornem as potências que elas realmente são. É porque toda dificuldade que a gente tem, a gente às vezes pensa, não, tem que eliminar isso aqui. Quando a gente vai trabalhando elas ali, a gente vai perceber que aquilo ali é o adubo que vai fazer com que germine realmente as virtudes necessárias para que nós possamos continuar nosso processo de evolução com tranquilidade. E aí, prosseguindo no texto, o irmão Jacó diz assim, aí um detalhe, né? O que acontece aqui no texto? Ele conta que Allan Kardec, na época quando Martinho Lutero contou que ele havia tido um sonho e que nesse sonho ele estava nos ambientes celestes, o Kardec foi se deitar, depois que ele recebeu essa notícia, ele foi se deitar pensando nisso, né? Falou, poxa, o cara, né, teve um sonho bacana pra caramba, estava lá em locais celestiais, né? Possivelmente desejando também fazer esse movimento, né? E aí ocorre que ele se vê, né, desdobrado. O que é desdobrado? É fora do corpo, em um processo de sono, e aí ele observa que ele está no local e ele escuta muitos gritos, muitas pessoas chorando, né, uma situação bem estranha, né, tá, que ele percebe nesse sonho dele ali. Então, ele vai, eu vou até voltar aqui porque eu tirei um pedaço e aí já está adiantado. Então aí ele vai e começa a perceber aquela situação, e aí tem um espírito acompanhando ele naquele sonho, e aí ele pergunta para aquele espírito, fala assim, poxa, o que é isso, essas pessoas gritando aí? Né? E aí ele vem trazendo no texto, ele traz assim, primeiramente, fala assim, são os homens responsáveis por colocar Jesus na cruz? Né? São aqueles algozes, aquelas pessoas que atiraram pedras, que cuspiram em Jesus? Será que são eles que estão aqui gritando? E aí o Espírito responde para ele, fala assim, não, esses aí naquela época eram espíritos de extrema dureza, pessoas que ainda não compreendiam. Esses aí, pelos processos de reencarnação, já passaram muito tempo dessa parte, já superaram, né, toda essa dificuldade. Aí ele vem trazendo uma outra série de elementos da história, né, que foram pessoas que tiveram problemas aí. Aí ele vai falar de conquistadores que faziam aquelas conquistas sangrentas, né, que matavam, dizimavam populações inteiras, e uma série de outras questões nesse sentido. E todo momento aquele espírito vem pontuando para ele, falando assim, não, esses aí já superaram, né, já tiveram processo de resgate, já se passaram pelas dificuldades que eles tinham e estão progredindo de acordo com a condição de cada um deles. E aí, né, para surpresa, aí o Kardec faz essa pergunta, está assim no texto. Então, diz-me, rogou Kardec, emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? Aí o orientador explica para ele assim, temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Especialmente os cristãos infiéis, de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, que se entregaram ao mal por livre vontade. Aí, a gente sair desse clima, né, que a gente fica, poxa vida, né, que ruim, né? A gente entra numa situação bem complicada quando a gente percebe que muitas vezes a gente está nesse movimento também. Né? Da gente já ter o conhecimento muitas vezes, já saber o que a gente tem que fazer, que é realmente se movimentar no bem, né? E percebermos que nós não estamos fazendo esse movimento da maneira mais adequada. E aí, um detalhe que a gente chama a atenção aqui, tá? No finalzinho, ele fala assim, olha, que se entregaram ao mal por livre vontade. Então, o que ele está trazendo ali, aqueles espíritos que estão naquela angústia, né, naquele ambiente ali extremamente complicado, são espíritos que, apesar de conhecerem, eles se entregaram ao mal, né, realmente faziam o mal pela livre escolha. Ok? São pessoas que fizeram uma escolha pelo mal. Aí tem uma grande questão.
E aí? Eu estou aqui hoje e não faço mal para ninguém. É quem faz mal para os outros aqui? Uma pergunta, né? Importante. Quem você está fazendo mal para os outros? Vocês estão... Sai de casa todo dia falando, hoje eu vou atazanar alguém, hoje eu vou fechar alguém no trânsito, vou chegar... Depende? Olha, tá, né? A gente põe a culpa na TPM, põe a culpa no hormônio, né, e tal. A gente tem sempre um culpado, né? Mas eu tenho certeza, né, que aqui entre nós não tem nenhuma pessoa que faz isso, que faz esse movimento intencional, né? Que fala assim, não, hoje eu vou sair, realmente eu vou fazer mal para aquela pessoa no meu serviço que eu não gosto, né? Ou vou atrapalhar a vida de fulano, de ciclano, que sejam pessoas que estejam no meu relacionamento. Mas qual que é o grave problema? Né? E aí a gente vai, depois que Kardec acordou desse sonho, né? Ele ficou meio apavorado, né? E aí ele acorda correndo, vai lá e faz uma questão, fala assim, na próxima sessão mediúnica, né, que a gente tiver perguntas e respostas, eu vou fazer essa pergunta aqui para os espíritos. Ele formula a questão 642, que diz assim, olha, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E o que vocês acham? Será que não praticar o mal apenas já nos garantirá no futuro, né? No futuro que a gente diz, no plano espiritual, ou até mesmo na nossa própria reencarnação, né? Vamos pensar futuro daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Será que hoje eu simplesmente estático, sem fazer nada para o bem das pessoas, para o bem da sociedade, da comunidade onde nós estamos inseridos, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, será que vai ter alguma diferença daqui 10 anos? Vou aproveitar e pegar uma questão, né, que nós estamos vivenciando hoje na nossa sociedade, na nossa cidade, né, muito próximo de nós. A violência está cada vez mais próxima de nós. Né, as dificuldades, a miséria da sociedade está cada vez mais próximo de nós. Será que se nós não nos direcionarmos a ela e fizermos alguma coisa diferente, essa miséria não tende cada vez a aumentar mais? Cada vez estar mais próximo de nossas casas? Né? Porque o que a gente percebe é as pessoas vão tentando se cercar, né? A gente vai se mudando para condomínios, fazendo muros, e aí coloca cercas, arame farpado, e aí assim, eu me protejo da miséria que está do lado de fora. Mas ela tende a crescer, e ela tende a passar por cima dos muros, e ela tende a chegar dentro das nossas casas. Né? Então é algo que a gente tem que começar a refletir sobre isso. Qual que é o nosso papel? Né? Qual que é o nosso posicionamento? E é mais ou menos isso que a gente vai tentar, né, fazer essa reflexão até o final aqui. Mas e aí, pessoal, vocês que estudam livro dos Espíritos direto aí, sabem as questões de cor, qual que foi a resposta dos Espíritos para Kardec? Alguém sabe? Não fazer o bem já é mal. Não fazer o bem. Falando aqui, ó. A pergunta, né, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem, no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Né? Exatamente o que o nosso amigo falou aqui. Olha que situação complicada, né? Porque na verdade não é simplesmente eu ficar parado. Todo o mal que resulta da minha não ação, eu tenho responsabilidade sobre ele. Ah, mas eu tenho responsabilidade direta? Qual é a porcentagem, né? Porque aí a gente vai tentando se adequar dentro desse processo, né? Vou minimizando, né? Eu falo, não, mas é assim, não tem culpa total disso. E aí que é a grande questão. Porque cada um de nós aqui, pessoal, cada mente que está aqui dentro aqui, cada força de trabalho que nós temos aqui nos nossos corpos físicos, quando a gente soma isso aqui tudo, é uma força imensa. Só que a gente não percebe isso. Né? A gente não tende a fazer esses movimentos. É um detalhe importante. Na realidade, as comunidades, quando a gente tem um grande desastre, se movimentam nesse sentido. Está percebendo isso? Teve um desastre lá em Mariana, não foi? A barragem cedeu e tal. O que aconteceu? Vários movimentos, né, de arrecadação de mantimentos, de pessoas movimentando no sentido de fazer o bem. Sejam bem-vindos. Né? Então a gente sabe que existem momentos em que todos nós juntos fazemos uma grande diferença. Nós, unindo as nossas forças, fazemos coisas inimagináveis. Só que
como nós já estamos num padrão, né, de individualismo, de estar sempre buscando só o eu estou preocupado comigo, né, eu vou resolver o meu problema. Então a gente fica, né, na maioria das vezes, aprisionado nesses processos individuais, resolvo a minha vida, eu construo a minha casa, eu compro o meu carro, eu olho os meus filhos, né? A gente fica aprisionado nesse processo egoístico de cuidar só do meu. Eu olho só para o meu jardim, não me preocupo com as outras pessoas que estão ao redor. E aí nesse processo, né, a gente vai alimentando exatamente essa questão. Porque todo mal que haja resultado de eu não haver praticado bem, eu tenho responsabilidade direta. Existe uma história que eles contam sobre um produtor rural nos Estados Unidos, que todos os anos ele ganhava um concurso lá das espigas de milho mais bonitas e saborosas, né, e nutritivas. E aí, numa entrevista que fizeram com ele, perguntaram para ele, poxa, como é que você consegue, né, 5 anos consecutivos, o senhor está ganhando aí esse concurso? Ele disse assim, é porque quando eu colho o milho, eu separo uma grande quantidade das melhores sementes e distribuo para os meus vizinhos. Porque no processo de polinização que é feito naturalmente, né, pelos ventos, quando os meus vizinhos têm ótimas sementes também, ótimas espigas, a minha colheita, né, a minha plantação, ela é beneficiada por esse processo. Então percebam, pessoal, que quando nós dividimos o que é de bom conosco com as pessoas que estão ao nosso redor, a diferença acontece na nossa própria vida. É esse que é o processo, essa que é a realidade da natureza. Só que nós tendemos a sermos, às vezes, antinaturais, né? A gente quer fazer as coisas diferentes, porque a cultura nos colocou num processo de egoísmo, individualismo, né? De buscar sempre esses processos de acúmulo de bens materiais, e nós muitas vezes estamos indo nesse processo. Apesar de estarmos dentro de uma casa espírita, dentro de uma outra instituição religiosa, né, que traz alguns conhecimentos nesse sentido, outras filosofias que também trazem o mesmo sentido de conhecimento, de que a gente tem que buscar coisas muito mais, menos palpáveis, né, muito mais espirituais do que as questões materiais, mas nós vamos fazer uma enquete aqui. Quem trabalhou hoje para ganhar a questão material, levanta a mão, por favor. Vai vir nosso trabalho. Quantas horas a senhora trabalhou hoje? 8. 8 horas. Trabalharam aí? Quem trabalhou aqui? Quantas horas você trabalhou? 10 horas, 8 horas, 8 horas, não é? Vamos lá. Na normalidade, a maior parte de nós trabalha 8 horas por dia, né? Vamos colocar uma média, para trazer o sustento material. E na verdade a gente coloca ali uma média de 40 horas semanais, correto? Para a gente poder fazer o quê? Trazer o sustento material para nós, né? E aí é uma série de fatores, né? Questão de investimento, alimentação, né? Moradia, lazer e tudo isso que envolve a nossa vida material, correto? A gente tem que jogar isso fora, isso não vale nada? Pelo contrário, nós estamos vivendo no planeta Terra, nós necessitamos desse processo todo, ok? Beleza. Aí hoje, uma quinta-feira, nós estamos aqui na Casa Girassol. Quanto tempo nós vamos ficar aqui hoje? Quanto tempo que dura a reunião? 1 hora, não é isso? 1 hora. Quem vai em outras casas espíritas durante a semana, ou aqui na Casa Girassol, frequenta outras reuniões aí, ou aí vão ampliar, né? Porque não é vir a uma casa espírita especificamente, ou ir em algum tempo. Mas quem tira todo dia um tempo para poder estudar as questões do espírito, as questões da evolução moral, as questões de um processo de elevação espiritual. Quem todo dia aqui tira pelo menos 1 hora do dia para poder estudar e fazer alguma transformação nesse sentido? Você faz isso, Gabriel? Que bacana. O senhor faz também? A minha esposa cinicamente levantou a mão também. Brincadeira, né? E aí a gente vai... Calma aí. Olha só, é interessante, tá? Para a gente sair também desse processo que eu estou deprimindo vocês, mas espera aí que a gente vai trazer vocês para cima agora. Logicamente que às vezes, né, o Gabriel falou, eu busco processos metodológicos para fazer isso. Então todo dia eu escuto pelo menos umas 2, 3 palestras, né, e tal, e vou buscando esse conhecimento. Isso é a forma mais acadêmica de fazer as coisas, né? De buscar um estudo, de ler o livro e tudo mais. Só que na realidade, nesse processo de trabalho que nós temos também, nós também desenvolvemos essas capacidades.
Porque quando a gente está trabalhando, quem trabalha com relação com outras pessoas, né, tem relacionamento com outras pessoas, quando você está atendendo a pessoa ali com amorosidade, com cuidado, com carinho, você está desenvolvendo essas capacidades. Né? Então, todo esse processo, ele acontece na nossa dinâmica de vida. Agora, o que ocorre muitas vezes com a maioria das pessoas? Elas vivem num processo automático que elas simplesmente não fazem isso, não estão atentas a isso e muitas das vezes, né, vivenciam o processo da rotina delas de uma maneira, inclusive, negativa. Elas não tratam bem as pessoas, elas reclamam do trabalho que elas têm, elas fazem as coisas, né, simplesmente por fazer, não tem nenhum prazer naquilo ali. Então, é a grande complicação. Né? É a questão de que a pessoa poderia estar ali naquele processo profissional, fazendo bem, movimentando o bem naquele processo, e ele deixa de fazer isso. Então é muito nessa perspectiva que é essa questão da gente simplesmente, né, deixar de fazer o bem e o mal se instalar por causa disso. Ok? Então isso é para a gente entender que são N perspectivas que nós temos de fazer o bem. Não é, fazer o bem é fazer a campanha do quilo, é ajudar X ou Y em X ou Y local. Não é isso. Fazer o bem é a vida. Fazer o bem é o tempo inteiro a gente acordar de manhã e ter prazer, né, de cuidar dos filhos que às vezes estão dando trabalho, né, de cuidar das plantas do nosso jardim, tá certo? De conversar com um vizinho que às vezes está precisando conversar, uma pessoa que é carente. Não é? De atender bem as pessoas na rua, às vezes a pessoa vem, te para, quer falar alguma coisa, você conversar com aquela pessoa, isso é fazer o bem. Está dentro do ônibus às vezes, não é? A gente anda em ônibus, anda em transporte público às vezes, e as pessoas, a maioria, né, estão com fone de ouvido, celular, e todas elas aprisionadas em si mesmas. Não é? Então, isso são processos que antigamente você tinha algo diferente, que as pessoas às vezes conversavam, né? Começavam a entabular um assunto ali, que gerava até uma amizade às vezes. Então, são questões que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, né, se a gente está tendo esse tipo de atitude, e tentar às vezes modificar se estiver dentro do nosso campo de possibilidade, né, para a gente poder fazer algo diferente nesse processo do dia. Fica à vontade. E aí, dentro da perspectiva, né, da gente estar buscando algo que seja mais palpável, uma questão que seja mais direta para a nossa vida, porque às vezes a gente fica numa angústia danada, né? Numa dúvida, falando assim, poxa, mas e aí, né? Fala desse negócio, tem que fazer o bem e tudo mais, a gente está falando aqui que é no dia a dia, são nas ações do cotidiano que nós estamos fazendo bem, que fazem a diferença realmente, né, para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Mas o que será que a gente pode ter, né, de mais informação para a gente poder fazer essa mudança de uma maneira mais profunda? E aí, vou apresentar para vocês um livro que a gente chama o Livro dos Espíritos. Alguém conhece aí? Livro dos Espíritos, né, pessoal? Psicografia não, né? A obra de Allan Kardec, compilação, na verdade, porque são os espíritos que trouxeram esse conhecimento, tá certo? E o Kardec fez o quê? Organizou essas informações. Então o livro é dos espíritos mesmo, né? Não é dele, é dos espíritos, e aí trazem para nós uma série de conhecimentos de extremo valor. Só que, o que a gente faz na maioria das vezes? Tem lá em casa, né, todos os livros de Kardec, o Pentateuco Espírita, que são 5 livros que formam ali a base doutrinária da doutrina espírita, e a gente os tem, mas simplesmente os tem. Né? Fica lá no armário, bonito, enfeitando na sala, tal. E só que isso aqui, pessoal, na realidade, é um grande manual. Isso aqui traz informações essenciais de conduta de vida. E aí, só voltando aqui no nosso cotidiano, para a gente poder, né, trazer algo que seja mais da nossa realidade, nós estamos vivenciando hoje no planeta Terra, e vamos pegar especificamente aqui no Brasil, que está mais efervescente essa questão, uma crise ética e moral. Vocês concordam? Nós não estamos vivenciando isso? Né? Nós estamos passando aí por um processo na questão política e jurídica, né? Políticos corruptos sendo desmascarados, várias pessoas, né,
sendo levadas ao cárcere por causa de crimes que cometeram, né? E tudo isso repercutindo na sociedade de uma maneira tão grande e que traz também uma série de questões, uma série de comportamentos que as pessoas estão tendo que vão bater de frente exatamente com essa questão nossa, né? Dessa moralidade e dessa ética que nós temos, né? De como é que é o agir em comunidade, como é que é esse agir em sociedade, né? Porque quando a gente começa a abalar essa estrutura, que era algo que as pessoas acham que é da cultura do brasileiro, né? O pessoal fala assim, o jeitinho brasileiro, que o brasileiro sempre está dando jeito de corromper, de ter uma vantagem, né? E aí quando a gente vê aquela estrutura que estava lá em cima, que estava corroendo ali, comendo as nossas riquezas de uma maneira tão grandiosa, né? Levando aí bilhões de dólares embora, e a gente vê aquela estrutura ali sendo desmontada, aí a gente tem que olhar para baixo aqui também, e ver, porque às vezes eu não levo bilhões, né? Mas eu levo ali um troco ali na padaria, né? Ou uma vantagenzinha ali no meu serviço, né? Ou então eu tiro um xerox lá na empresa que eu trabalho, e tudo isso são movimentos de corrupção que estão vinculados às vezes aos processos que nós estamos vivenciando. E a gente às vezes fala, não, mas isso pode, isso não pode. Então quando a gente ficar na dúvida, né? Do isso pode, isso não pode, eu convido a fazermos a leitura do Livro dos Espíritos, tá certo? E de N outras obras que existem trazendo para nós, né? Eu chamaria de um manual de vivência, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Eu sei que não é a cultura do brasileiro, né? Quando a gente compra um aparelho eletrônico, a gente pega o manual e lê para ver como é que funciona. A senhora pega e lê tudo certinho, que bom, né? Que bom. Porque poucas pessoas fazem isso, né? A maioria começa a futricar no trem até estragar, né? E leva lá para, não, chegou quebrado já. Né? Ao invés de a gente pegar, já tem um manual explicando tudo certinho aqui, assim, a liga e tal. Eu passei isso essa noite, eu peguei um aparelho lá e comecei a futricar tentando ligar. Aí tinha um manual lá, já peguei um manual e fui olhar, né? É algo básico. Entra no YouTube para ver um vídeo, né, e tal, para ficar mais prático, né? A gente tem essa possibilidade hoje. Então essa é a questão. Então, boa noite, seja bem-vindo. Então, nós temos um manual para que nós possamos aí, para que nós possamos fazer um trabalho mais específico na nossa vida, para que a gente possa ter mais tranquilidade nas ações que nós, né, vamos adotar aí. E aí, especificamente, no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que vai falar da perfeição moral, nós temos aqui uma série de questões que vão nos auxiliar nesse processo de evolução, de aperfeiçoamento, de mudança desse padrão negativo que muitas vezes nós estamos aprisionados nele, né? na alteração desses defeitos que nós trazemos, muitas vezes por causa de processo de reencarnação, e muitas vezes nós fomos ali, né, cristalizando esses comportamentos, muitas vezes pela própria cultura que nós estamos inseridos, que ainda traz às vezes algumas questões, né, como se fossem naturais, e não são, né? E aí essas questões aqui vão nos trazer muitos ensinamentos. Nós não vamos fazer a leitura desse capítulo todo, mas vamos trazer aqui, né, algumas questões que são essenciais para que a gente possa refletir e até mesmo aguçar a curiosidade de vossas senhorias, né, para que depois possam, né, pegá-lo e dar uma lida nele, tá certo? O interessante seria se nós decorássemos isso aqui, né? Que aí todo dia eu falo, não, tal conduta é por aí que eu tenho que ir, né? E aí quando eu falo isso, o pessoal pode pensar, não, mas poxa, vou decorar para quê? A gente decora música, a gente decora receita, não é? Pois isso aqui é uma receita, né? Para o nosso bem viver, para o nosso processo de evolução, de aperfeiçoamento. E aí tem uma questão aqui, que era extremamente necessária para que a gente possa continuar o nosso entendimento aqui. E ele fala o seguinte, questão 919, o Kardec pergunta assim, qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? O que vocês acham que os Espíritos responderam para ele? Qual que é a melhor forma para que a gente possa, né, começar a caminhar no processo de evolução e evitar que o mal nos arraste? Qual que é o melhor procedimento aí, pessoal? Oi? Você precisa estar com vergonha, não, pode falar, fica à vontade. Pessoal tímido, né?
Tá vendo? Pessoal, o sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te. Ninguém sabe não essa frase? Conhece-te a ti mesmo. Correto? Então vamos buscar na história essa frase, conhece a ti mesmo. Buscando alguns estudiosos aí, algumas pessoas dizem que lá na Grécia Antiga, né, na época de Sócrates, Platão, aqueles filósofos que a gente estuda, né, na escola, na faculdade, sobre eles, que são caras maravilhosos, pessoas que trouxeram, né, uma quantidade de entendimento, de conhecimento, principalmente para aquela época, algo assim revolucionário. Aquela época, eles tinham lá um templo na cidade de Delfos, né, que era chamado Templo de Delfos, que era o oráculo. Como é que funcionava esse oráculo? Ele é praticamente uma... Eu brinco às vezes, né, falando que era a casa espírita da época, né, o pessoal não fica triste comigo não, mas era mais ou menos isso, porque tinham lá as pitonisas, que eram as médiuns que recebiam os espíritos que falavam com as pessoas. Na concepção deles, aqueles espíritos eram deuses. Então as pitonisas, através das pitonisas, eles conversavam com os deuses. Ok? Então o que é o oráculo? Exatamente aonde você vai perguntar para você receber as informações do que você tem que fazer. E aí, algumas pessoas falam, né, que estava grafado lá na porta do templo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo. E aí, modernamente, alguns estudiosos falam que isso não estava escrito lá no templo. Na verdade, picharam, escreveram, alguém escreveu ao lado do templo essa frase, esse conhece-te a ti mesmo. Porque, na verdade, e aí quando a gente vai pensar realmente, pode ser que tenha sentido. Porque, na verdade, o que acontecia? No templo, as pessoas iam lá buscando o quê? Buscando a mágica, né? Buscando o milagre. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Aí eu quero buscar a resposta pronta com outra pessoa. Eu quero buscar, não, eu vou na casa espírita que eu converso com o espírito, que ele vai me responder. Aí a pessoa quebra a cara, né? Porque muitas vezes o espírito fala assim: ô filho, lê o livro tal, né? Ah, o versículo tal, fala isso, tudo mais. Né? A gente tem na obra do André Luiz, eu acho que é no Nosso Lar, tem um momento que vem um espírito, né, de uma área superior à do Nosso Lar, e ele se apresenta lá para o pessoal, os moradores do Nosso Lar, e aí o pessoal faz alguns questionamentos, ele vai, tira o pergaminho e faz uma leitura de um versículo. Aí faz outra pergunta, ele vai, tira o pergaminho e faz a leitura de um outro versículo. Então, por que é isso? Porque na realidade a informação ela já está toda à nossa disposição, só que nesse processo aí, para que a gente possa fazer realmente a verdadeira revolução na nossa vida e evolução nesse processo, nós temos que tirar o que tem dentro de nós também. Nós temos que buscar esse autoconhecimento, porque é a partir desse autoconhecimento que eu busco e conheço as minhas virtudes, as minhas potências e começo a colocá-las à disposição da minha vida e da vida da humanidade. É esse que é o verdadeiro processo, né? E as pessoas muitas vezes elas querem, não, eu quero buscar o milagre. Né? Então por isso que muitas vezes as pessoas ficam vinculadas a esse processo, algumas atividades aí, né, que elas, não, vai ter um milagre ali, vai ser isso, é isso aqui que vai te curar, né? É esse copo aqui, é isso, aquilo, outro. E aí vamos falar da gente, né, para não falar de outras posturas, nós mesmos, às vezes ainda estamos aprisionados a algumas dessas questões. Porque na realidade, pessoal, a fonte divina, ela está derramando sobre nós o tempo inteiro. Eu não preciso da água fluidificada, eu não preciso do passe para renovar as minhas energias. Só que como nós ainda estamos muito aprisionados nesses processos materializados, eu ainda preciso da água, eu ainda preciso do passe. Mas na realidade, a fonte divina, ela não precisa de intermediários. Só que nós temos que fazer essa transformação. Porque nós temos que abrir os canais que nós temos de recepção dessas energias. E essa que é a grande questão. É só através desse autoconhecimento, desse processo de transformação, é que nós conseguimos realmente absorver essa energia da forma mais pura possível, da maneira mais adequada possível. Tá certo? E aí, logicamente que a resposta não ficou tão simples assim, né? O pessoal não conhece a ti mesmo. Tem aqui uma complementação. Diz assim, o Kardec, né? Poxa, essa resposta está meio, né? Tá faltando alguma coisa, né? Aí ele fala assim, olha, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém,
A dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Então, como é que eu faço para me conhecer? Alguém aqui tem alguma experiência de autoconhecimento? Alguém aqui faz esse movimento aí, já está buscando se conhecer? Teria alguma ferramenta aí? Acho que mais ou menos. Eu faço meditação, assim, através. Meditação. Uhum, sim. E aí, o que o senhor percebe através da meditação? Consigo perceber mais a minha natureza, assim, interna mesmo, assim, e ter mais atenção nas coisas ao lado, os relacionamentos, as coisas. Muito obrigado pela participação. Pessoal, nós estamos numa cultura, né, que nós não somos praticantes de meditação. Nós nem conhecemos, né, muito bem o que é realmente o processo de meditação. Algumas pessoas elas acham que meditar é sentar e ficar parado, né? E aí, como nós estamos numa ideologia capitalista, consumista, imediatista, a gente quer fazer tudo, né? A gente não posso perder meu tempo fazendo isso, né? E na realidade a meditação, igual o nosso amigo trouxe ali, é uma das ferramentas que nós temos, né, para ir buscar dentro do nosso interior alguns valores que nós temos aqui escondidos embaixo de tanto terreno que a gente veio jogando e enterrando aqui. Então, através do processo de meditação, você consegue se perceber um pouco mais, você consegue identificar potências que você tem, que às vezes, né, no processo de socialização, de cultura, nós não conseguimos perceber. Né? Porque na realidade, nós seres humanos somos dotados de capacidades especialíssimas. Tá? Só que na cultura existe alguns processos que eles valorizam apenas alguns tipos de inteligência. Ok? Existe uma teoria das múltiplas inteligências de um estudioso americano, o Gardner, e ele fala sobre as múltiplas inteligências. Nós temos mais de 10 tipos de inteligências. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, quando você vai para a universidade, quando você vai para essas estruturas que socialmente nós consideramos as mais valiosas, elas limitam isso aqui. Então, peraí, se o cara tem esse tipo de inteligência, ele serve para esse tipo de estrutura, então ele realmente é o cara bacana. E aí, as pessoas que não têm esse tipo de inteligência, elas acabam sendo, né, nesse processo aí, deixadas de lado. E aí, só para a gente compreender melhor, alguns tipos de inteligência que a nossa sociedade não valoriza da forma adequada, né? A inteligência artística, por exemplo. A inteligência artística, aí você tem vários braços diferentes do artista. Nós não valorizamos isso socialmente, economicamente. Né? Se a pessoa, a pessoa vira e fala assim, pai, eu quero ser músico, né? Vou trabalhar com músico. O cara, não, meu filho, você é doido, não faz isso não, né? Vai ser advogado, médico, engenheiro. Né? Por quê? São exatamente as profissões valorizadas socialmente e economicamente. Então, quando a gente tem, né, esse aprisionamento dentro dessa ideologia, a gente quer sempre movimentar o sujeito, né, dentro dessas forminhas que já estão prontas para que ele possa ali progredir dentro dessa ideia que nós temos aí no processo capitalista. Mas, voltando à questão da resposta dos espíritos, a resposta que o Santo Agostinho dá para o Kardec, ela é longa, nós vamos pegar um fragmento para que a gente possa comentar, para evitar a gente perder o nosso tempo todo aqui. Ele diz assim, olha, fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus o seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, crede, Deus o assistiria. Então, né, foi claro aqui a ferramenta que ele usa? Ficou claro para vocês o que o Santo Agostinho fazia? Vocês entenderam aí, pessoal? Todo dia de noite ele chegava do trabalho dele, né? Não era igual a gente, trabalhava muito não, tinha outros afazeres, era mais intelectual, né? Era uma outra época, mas toda noite
ele se deitava e pensava, peraí, o que eu fiz de bem e o que eu fiz de mal? Aonde foi que eu prejudiquei alguém? Será que na hora que eu tratei com aquela pessoa que fez a comida para mim, eu fiz o bem para ela também? Eu agradeci? Eu recepcionei aquele alimento com amor, com gratidão? Será que eu fiz isso? Né? Ou eu destratei aquela pessoa, ou eu fiz algo que pudesse ofendê-la. Então, são movimentos, né, que a gente pode fazer na nossa vida. E aí, até para facilitar para a gente, ao invés de fazer toda a noite, a gente faz na hora do almoço, no final da tarde e na hora de dormir, para a gente poder dividir melhor, né, para ficar mais fácil essa análise. Né? Então, a gente começa amanhã, na hora do almoço, vou convidar vocês, né, para fazer esse exercício. Tá certo? E aí, cada um de vocês vai trabalhando com a ferramenta da maneira que achar mais adequado. Amanhã, na hora do almoço, vocês parem, né, tirem 1 minuto para vocês avaliarem amanhã de vocês e pensar assim, poxa, será que eu fiz o bem para alguém? Eu possibilitei a alguém um sorriso? Né? E aí, vamos pensar, o que é isso? Poxa, ao sair de casa, eu vi um vizinho, cumprimentei, falei, bom dia, tudo bem? Tudo de bom para você? Um bom dia, uma tranquilidade, felicidade. Entrei no ônibus, cumprimentei o motorista, cumprimentei as pessoas, sorri para as pessoas. São coisas tão simples e tranquilas e normais de serem feitas. E aí, para que a gente possa ter a percepção disso, né, que não está muito longe da gente, as cidades do interior, isso acontece no cotidiano. Né? Hoje eu estou tendo a felicidade de trabalhar lá em Riacima, uma cidade pequena, né? Não que Nova Lima seja uma metrópole, né? Mas é que a gente já tem esse distanciamento das pessoas. As pessoas não se olham quando passam na rua. Elas estão preocupadas, olham para o chão, olham para cima, ou foca para frente, elas não, bom dia, tudo bem? Aí em Riacima não. Você passa do lado, todo mundo fica te olhando, tem, fica olhando de fora esse cara, né, e tal. Então, as pessoas cumprimentam. E assim, isso está sendo muito bom para mim, que eu estou potencializando ainda mais isso. Né, de você cumprimentar as pessoas, principalmente sorrindo, porque o sorriso ele é algo que ele é fantástico, que ele contagia as outras pessoas com uma boa energia. Tá certo? Então são movimentos possíveis de serem feitos, não estão distantes de nós. Né? Apesar da cultura ter feito essa formatação, né? Esse distanciamento, aí você vem para uma cidade maior, aí você já não conhece mais, já não conhece família, aí eu perco essa identidade com o outro ser humano, né? E aí eu deixo de tratá-lo como ser humano. E na realidade, a grande diferença que nós temos que ter. Nós temos que ser seres humanos. Nós temos que nos humanizar um pouco mais. Porque nesse processo que a gente está vivenciando, pessoal, a gente está deixando de ser humano. Né? A gente está sendo praticamente uma máquina, né? A gente está se automatizando. Tá certo? E aí o que é esse processo de automatização? Eu faço, né? Eu só trabalho para ganhar dinheiro, para poder comprar as coisas, é sempre isso. É aquele ciclo, é o ciclo do consumo. Eu vivo para isso, eu vivo para consumir, para produzir e consumir, sem pensar nas outras coisas, né? Sem pensar no meio ambiente, sem pensar na humanidade, sem pensar no futuro, sem pensar uma série de questões. E nós estamos fazendo essa reflexão aqui exatamente para quê? Para quebrar esses parâmetros, né? Para modificar esses paradigmas, essas ideias que foram fixadas na nossa mente e que demonstramos a partir do nosso comportamento. Certo? Então, voltando na resposta aqui do Santo Agostinho, mais para frente ele coloca aqui outra questão aqui, para poder auxiliar nesse processo aí. Ele fala assim, colocai, pois, questões claras e precisas, e não demais de as multiplicar. Podem-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Gente, tem questões, né? Tem situações na nossa vida que são possibilidades da gente fazer transformação na vida de outras pessoas, da gente modificar o rumo de uma reencarnação. E a gente, às vezes, perde essa oportunidade. E aí, qual que é o drama que a gente vive hoje? Né? Porque a gente tem uma mídia, a gente tem um processo de instalação do medo, tá certo? Nos nossos corações. E a partir dessa instalação do medo, que é uma obra extremamente articulada pelas trevas, ok? Quando a gente fica com medo, eu começo a deixar de olhar para o outro como um outro ser humano. Eu começo a deixar de olhar para o outro enquanto meu irmão.
E eu começo a colocar o pé para trás, a ter receio de fazer as coisas. Né? Eu já paro de ajudar os outros. Aconteceu comigo outro dia aconteceu uma situação, eu saí da minha rua, vi que tinha um carro parado do outro lado e percebi que estava com algum problema mecânico. Uma oportunidade de fazer o bem, correto? Ao invés de eu virar o carro, parar lá e perguntar para a pessoa que ela estava precisando, eu saí. Só que são 5 segundos que a gente perde para poder ajudar alguém. Aí uns 5 segundos passaram, eu falei assim, poxa, volta lá e vê que se a pessoa está precisando, você pode ajudar, né? Eu fiz o retorno na giratória, na hora que eu voltei, já tinha uma pessoa lá ajudando. Ó, perdi a oportunidade de fazer o bem, né? Mas pelo menos fiz uma oração, agradecer a Deus pelas pessoas estarem ali fazendo bem e ajudando. Então, essa questão do tempo. Na verdade, eu ia falar do medo, que é muito mais sério do que esse lapso temporal que a gente ainda fica pensando aí para poder ajudar alguém. Um conhecido meu, certo dia, chegando em casa, percebeu que tinha uma pessoa deitada próxima da casa dele. Não era comum isso lá próxima da região dele, e um frio danado, e aí o cara estava deitado lá, numa pedra lá, um negócio gelado, né, duro. Eu nunca dormi no chão não, mas deve ser algo bem desconfortável, né? E aí ele olhou aquilo ali e pensou assim, poxa, eu vou ajudar essa pessoa, né? E aí eu vou perguntar para vocês, então, o que vocês fariam? Tem uma pessoa deitada na porta da casa de vocês. Vocês chegaram, viram lá o cara deitado, você chegou lá 11h30 da noite, tem ninguém na rua, só o cara deitado na porta da sua casa. O que o senhor faria? No mundo que nós vivemos hoje, é complicado até de você querer ajudar. Você não sabe a índole da pessoa. Às vezes a pessoa está precisando realmente de ajuda, mas há situações também que você não sabe se você vai ser assaltado caso você for ajudar. Aí, caso atípico, eu sairia do carro, trancaria meu carro, iria sozinho, deixava minha esposa dentro do carro com o celular. Qualquer coisa ela daria para a polícia, para o bombeiro, enfim. E ia me aproximar para poder saber o que aquela pessoa estava fazendo ali, né? Principalmente por causa do horário. Porque pode acontecer da pessoa sair de casa e passar a mão. Ninguém está livre disso. Exatamente. Né? Em contrapartida, também ninguém está livre de ser assaltado na porta de casa. Então, isso é o que eu faria. Tá certo. Então a maioria faria a mesma coisa? Aí faria, é não? aquela questão do medo, né? O medo, né? Ao medo, Nós né? estamos presos no medo, né? O senhor trouxe, olha como é que é interessante, que ele já trouxe todo um processo de segurança ali, né? A gente está, realmente, e aí? O que a gente faz? Né? Eu não faço nada, eu faço alguma coisa garantindo a minha segurança, né? Não é algo que dá para a gente falar aqui agora, não, mas quando a gente amplia um pouco mais o nosso conhecimento, dentro da doutrina espírita e em outros conhecimentos também, nós entendemos que existe a lei de causa e efeito. Isso é algo que eu sempre converso com as pessoas amigas e é alvo de muitas discussões, que as pessoas ficam assim, mas porque a gente sempre é puxado para o medo. Mas espera aí, se tem lei de causa e efeito, é lei divina, certo? É lei de Deus. Lei de causa e efeito. Você plantou, você vai colher. Confere? Então beleza. Se eu tiver que passar por uma situação de mal, pessoal, nós vamos passar. Né? E aí a grande questão é, existe uma oportunidade de fazer o bem e a gente, mas eu não vou fazer não, porque pode acontecer o mal. E aí é a reflexão que a gente vai trazer aqui, eu vou acabar de contar o caso aqui. Aí o rapaz viu, aí ele foi para casa. Falou assim, eu vou pegar um cobertor e vou levar lá pro cara. Né? Vou pelo menos dar um cobertor para ele, aí vai pelo menos ficar no quentinho, beleza? Aí pegou o cobertor. Só que na hora que ele estava descendo, né, alguma coisa falou com ele, poxa, você é tão egoísta, cara. Né? Você vai levar um cobertor para ele, bacana, vai dar um cobertor, que legal. Só que você mora numa casa sozinho que tem 3 quartos. Ainda tem uma cama lá no fundo, lá vazia, no quarto, sozinho, só a cama lá. Chama o cara para dormir lá. Nossa, mas era isso, pode ser o Saddam Hussein disfarçado, né? Vai explodir minha casa e tal. Porque exatamente a ideologia ela é tão montada nesse sentido que as informações que chegam todo dia nos jornais, essa de violência, é disso, é daquilo outro, é o tempo inteiro. Eles pegam uma notícia ruim, pessoal, e colocam ela passando 10, 15, 20 vezes. Então a ideia de que o mundo está acabando é muito grande. Né? Eu sempre faço essa pergunta, gosto de fazer, tem a minha amiga aqui que trabalha na Polícia Civil, ela vai me ajudar.
quantos roubos, roubo é essa pessoa chegar com a mão armada e falar, passa o relógio, passa o celular, passa não sei o que, não sei o que. Quantos roubos vocês acham que aconteceram em Nova Lima hoje? Uns 10? No mínimo. Uns 10 no mínimo. Oi? Não ouviu falar de nada, então zero, né? Então. Hoje exatamente, eu não sei não, teve algum flagrante de roubo hoje, alguma informação lá de roubo? Não teve não, né? Possivelmente, em Nova Lima, aí eu digo Nova Lima, área central, que não teve nenhum roubo hoje. Tá? Ontem eu estava trabalhando de madrugada. Ontem teve um roubo ontem. No final da noite, um rapaz entrou num salão com uma faca e pegou um secador de cabelo e foi embora. Beleza? É o tipo de roubo que tem aqui. Mas isso foi ontem, durante 12 horas de um dia, da noite, na verdade, de 7 da noite às 7 da manhã, teve um roubo, ok? Na cidade inteira, tá? E aí, o Jardim Canadá, que é o pessoal mais complicado ainda, Alphaville e tal, beleza? Só que, se eu pegar esse um roubo que teve ontem à noite, colocasse ele no jornal hoje, falasse, nossa, teve um roubo ontem lá no salão e roubou e a menina ficou com medo, o cara com a faca no pescoço, tal. As pessoas, nossa, ai que isso, o mundo tá acabando, não vou nem mais no salão de beleza porque tá sendo assaltado e tal. Imagina o cara com a espada de samurai, né? O cara com a faquinha daquelas de passar manteiga no pão. Então, percebam que a maquiagem que é feita nesse processo todo, ela amplia esse medo, e esse medo nos impede de fazer o bem. Isso é algo seríssimo, e a gente tem que pensar nisso. E mesmo que a gente não vá levar o cara para dentro de casa, vamos terminar a história então. Aí o cara pegou, na hora que ele desceu com o cobertor debaixo do braço, assim, ai meu Deus do céu, né? A consciência cobrando dele, falando, 3-4, velho, você é um babaca, cara, entendeu? Escuta lá no trem de casa espírita, fala isso, fala aquilo outro. Chegou lá, tocou o cara. Falou, irmão, o que está acontecendo, cara? Você está passando mal? Aí o cara abriu assim e falou, não tô. É porque eu sou de Raposos e não tem ônibus mais para Raposos. E eu faço um tratamento no hospital aqui e é só amanhã cedo, então eu não vou andando para Raposos. Eu vou ficar aqui mesmo. Vou dormir aqui mesmo. O cara falou, então aqui, vamos lá para casa. Lá em casa tem um quarto, lá pode dormir lá. Aí o cara ficou assustado. Que isso, né? Tá doido nesse mundo violento? O cara vai me levar lá pra dentro da casa dele? Tá estranho esse negócio, né? Beleza, mas é um cara aí. Não, vamos lá, senhor, tá tranquilo, pode vir. Não vou fazer mal pra você não, pode tomar um banho, te dou uma muda de roupa, você troca lá, dorme tranquilo. Eu vou sair amanhã cedo, mas aí eu te acordo, você sai também. Beleza. E assim aconteceu, e o cara entrou e tal. Meu amigo entrou em casa, pegou todas as facas que tinham, objetos, né, com dentes que pudesse, feriu e guardou lá no quarto dele, fechou a porta e o rapaz dormiu lá no outro bar, tranquilo, dormiu, acordou no dia de manhã, obrigado, foi embora, né, e a vida seguiu. E aí a grande questão, por que nós deixamos de fazer o bem? Não é? Por que nós nos aprisionamos nesse medo? Né? E aí a grande questão, para a gente ir finalizando aqui. Eu já comentei. Pouco tempo depois, esse senhor desencarnou. Sim. Né? E aí, a grande questão, né, pode ser o único momento que alguém acolheu ele na reencarnação dele, pode ter sido até alguma coisa que potencializou, às vezes, né, alguma mudança para esse indivíduo. Mas, para a gente fazer o fechamento aqui, né, do que a gente pode fazer nesse processo nosso de evolução, de transformação, pessoal, nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem. Quando a pergunta lá atrás, né? Vou voltar lá porque é importante a gente. Não, né? Ele responde não em relação àquilo aqui. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. No limite de nossas forças. No limite de nossas forças, nós trabalhamos para o bem material. Nós podemos estar morrendo, mas assim, se você vai fazer uma transação comercial que vai te dar 1.000, você vai lá fazer. Né? Para o nosso prazer também, muitas vezes nós vamos ao limite das nossas forças. Né? Eu vou num casamento, vai ter uma festona, estou até passando mal, mas aí eu vou. Tomo um remédio, do meu jeitinho, né? Estou com dor de cabeça, mas eu me esforço. Vou fazer alguma coisa para o meu prazer do ego, eu me esforço e faço. Mas para movimentos de fazer o bem, muitas vezes a gente, não sei,
tem essa dificuldade aqui, aí começa a colocar um monte de empecilhos. E aí é uma questão que a gente chama atenção até de nós mesmos, do próprio movimento espírita. Eu vou fazer um grande elogio aos trabalhadores aqui da Casa Girassol. Eu percebo aqui uma diferença nessa potência que as pessoas têm aqui, né, de idealizarem as coisas, né, de surgir uma ideia e falar assim, vamos. Mesmo que a situação não aconteça, mas pelo menos o movimento de querer fazer, as pessoas têm. As pessoas aqui não ficam assim, será? Mas se chover, mas se Júpiter, né? Não tem essa questão toda de trazer aquele monte de problema, não. As pessoas aqui, elas operacionalizam as coisas. E é isso que a gente precisa no nosso planeta, pessoal. E igual eu falei agora há pouco, a miséria, ela vem aumentando cada vez mais. E a miséria não é só material, não. É a miséria humana. Ela aumenta cada vez mais. E cada vez mais ela chega perto de nós. E ela vai entrar nas nossas casas. E nós temos um encontro marcado com a miséria. E agora a grande questão. Está na nossa condição decidir quando e como será esse encontro. Ou nós encontraremos a miséria dentro da nossa casa, com um bandido apontando uma arma para nós e nos roubando, ou nós encontraremos a miséria indo em direção ao trabalho no bem, assistindo as pessoas, assistindo as crianças que estão em ambientes totalmente deteriorados e promovendo essas pessoas enquanto seres humanos, enquanto espíritos que estão aqui para evoluírem, enquanto pessoas que podem fazer o melhor. Então, está na mão de cada um de nós fazer a diferença. Porque esse processo de evolução não é só nosso, é da humanidade inteira. Ok? Eu agradeço a todos aqui pela oportunidade bendita, né, de estarmos aqui, e muita paz para todos aí.